Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as principais funções inorgânicas utilizadas na química analítica. Os óxidos são compostos binários formados por dois elementos, sendo o oxigênio mais eletronegativo entre eles. Um exemplo de que não forma um óxido seria o oxigênio ligado com flúor, já que o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, e aí formaria um fluoreto de oxigênio. Temos dois tipos de óxidos, os moleculares e os iônicos, sendo os moleculares ligados a metais. Sua nomenclatura é dada pelo prefixo da quantidade de óxidos, o óxido D, e o prefixo indicado pela quantidade do elemento e o nome do seu elemento. Dois exemplos desses óxidos são o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Já os óxidos iônicos, ao contrário dos óxidos moleculares, eles são ligados a metais, ao invés de ametais. E a sua nomenclatura é dada por óxido D a carga de 2 menos. Um exemplo desses óxidos são o óxido de sódio e o óxido de cálcio. Os óxidos podem ser classificados. Uma das suas classificações seriam os óxidos básicos, que são aqueles que apresentam caráter iônico, em que um metal geralmente terá a carga de +1 ou +2. O óxido básico, ao entrar em contato com a água, irá formar uma base. Já em contato com o ácido, irá formar um sal mais água. Um exemplo dele, ao entrar em contato com a água, seria o óxido de sódio mais água, que irá formar uma base, o hidróxido de sódio. E um exemplo dele em contato com o ácido, nós temos o mesmo óxido de sódio, só que em contato do ácido sulfúrico, formando o sulfato de sódio mais a água. Temos também os óxidos ácidos, que eles apresentam caráter covalente e geralmente são formados por ametais. O óxido ácido, ao entrar em contato com a água, irá formar um ácido, e já em contato com a base, irá formar sal mais água. Um exemplo do óxido ácido em contato com a água seria o dióxido de enxofre mais água, formando o ácido sulfuroso. Um exemplo do óxido ácido mais a base seria o dióxido de enxofre mais o hidróxido de sódio, formando sulfito de sódio mais água. E temos também os óxidos neutros, que são covalentes e não reagem com água, ácido ou base. Exemplos deles seriam o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o dióxido de silício. Os hidróxidos são compostos químicos formados por um metal ligado a uma hidroxila. Eles são classificados como base, já que em contato com a água irá liberar a hidroxila. A nomenclatura dele é bem simples, você irá colocar hidróxido D e o nome do seu cátion. Como exemplo, temos o sódio ligado a um hidróxido, onde ocorrerá o processo de dissociação e formará o hidróxido de sódio. Temos também o cálcio ligado ao hidróxido, onde o cálcio e o hidróxido irá sofrer um processo de dissociação formando hidróxido de cálcio. De acordo com a teoria de Arrhenius, ácidos são aquelas substâncias que, em contato a uma solução aquosa, irá sofrer ionização, liberando um único cátion H+. Os ácidos são divididos em duas partes, os hidráxidos e os oxiácidos. Os hidráxidos são aqueles ácidos que não têm em sua composição o oxigênio. A sua nomenclatura é bem simples, você irá escrever ácido, o nome do elemento e hídrico no final, como por exemplo o ácido fluorídrico, em que o flúor irá se ligar a um hidrogênio e irá sofrer um processo de ionização formando o ácido fluorídrico. Temos também o ácido clorídrico, que através de um processo de ionização, o cloro irá se ligar ao hidrogênio formando o ácido clorídrico, entre outros. Já os oxiácidos são aqueles ácidos ligados a um oxigênio. Uma das maneiras mais simples de nomear esses ácidos seria a partir do nome e fórmula dos ácidos padrão de cada família, usando eles como base e aí só ir mudando o sufixo de acordo com a quantidade de átomos de oxigênio presente, e o seu prefixo também. Como exemplos, temos o ácido clorídrico como o ácido padrão. Ele poderá formar em suas grandes variações ácido perclórico, ácido clorídrico, ácido cloroso, ácido hipocloroso, de acordo com a quantidade de oxigênio presente naquela fórmula. E foi isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado bastante e que esse vídeo possa ter te ajudado. É isso. Tchau, tchau!